Olá! Que a graça do Senhor esteja sobre você por onde você estiver. Amém? Continuando a nossa série devocional em que estamos falando de personagens da Bíblia, hoje falaremos de Lia, a primeira esposa de Jacó, filho de Isaque e Rebeca. Rebeca falamos no áudio anterior, então agora, depois que Jacó foi para Harã, ele se casa com Lia. Mas vamos entender um pouco sobre esses acontecimentos. Sepultamos minha irmã Raquel hoje, mas ela continua viva. Vejo os sinais dela no coração partido de Jacó, nos olhos escuros de José, no choro alto do pequeno Benjamim, seus filhos favoritos, os filhos de Raquel. Posso ouvir minha bela e decidida irmã chorando pelos filhos que poderia ter tido, recusando-se obstinadamente a ser controlada. Todavia, quem nota minhas lágrimas? Mesmo que inundassem o deserto, ninguém as notaria. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná e também Gade e Asser, concebidos por minha criada. São esses os filhos que Deus me deu e que dei ao meu amado Jacó. Mesmo assim, ele a ama mais do que a mim. Ainda que meu marido e eu vivamos mais 100 anos, nunca serei sua única esposa. Sabendo muito bem que o coração de Jacó era muito pequeno para conter Raquel e Lia ao mesmo tempo, tornou Lia mãe, não uma vez, mas 7, aumentando sua influência na casa de Jacó. Com o nascimento de cada filho, a infeliz Lia esperava obter o afeto do marido, mas sua frustração era cada vez maior. Ela parecia sentir que a velha maldição se concretizava. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16. Jacó talvez se ressentisse ainda por Lia tê-lo enganado na noite de núpcias, disfarçando-se como sua amada Raquel. O amor de Lia teria sido certamente apaixonado o suficiente para iludi-lo até o raiar do dia. Sentia-se ao mesmo tempo alegre e culpada pelo que fizera, embora, para dizer a verdade, tivesse pouca chance de desobedecer ao seu pai Labão nesse assunto. Lia agradecia a Deus todos os dias por lhe permitir que concebesse os filhos de Jacó, embora filhos sempre causem à mãe muito sofrimento. Diná, sua única filha, foi estuprada por um príncipe local na volta deles à terra de Jacó. Lia tinha dificuldades para consolá-la. Para piorar as coisas, 2 dos filhos de Lia, Levi e Simeão, vingaram a irmã assassinando selvagemente uma cidade inteira. A seguir, Rúben caiu em desgraça por ter dormido com Bila, concubina de seu pai. Deus não prometera protegê-los se voltassem àquela terra da promessa? Por que essas coisas estavam acontecendo? Lia refletiu. Deus cuidara mesmo deles quando encontraram Esaú e seus 400 homens. Mas a alegria de Lia ao presenciar o reencontro amigável dos 2 homens foi logo ofuscada por sua tristeza em saber que era a esposa menos amada. Jacó deixara isso claro ao colocar Raquel e seus filhos em último lugar na longa caravana, dando a eles mais facilidade para escapar caso Esaú se mostrasse violento. O amor de Jacó não pôde, porém, impedir Raquel de morrer no parto. Lia, não Raquel, estava destinada a ser sua primeira e última mulher. Ao lado do marido, o pai de Israel, ela seria reverenciada como mãe de Israel. De fato, a promessa de um Salvador não se cumpriu por meio de José, filho de Raquel, mas de Judá, filho de Lia, cujos descendentes incluiriam Davi, o grande rei de Israel, e Jesus, o Messias longamente aguardado. No final da vida, Jacó foi enterrado na caverna de Maquipela junto à primeira esposa, Lia, em vez de sua esposa favorita, Raquel, sepultada em algum lugar perto de Efrata. As 2 irmãs, Raquel e Lia, lembram-nos de que a vida está repleta de tristezas e de perigos,
grande parte fruto do nosso próprio pecado e egoísmo. As duas mulheres sofreram cada uma a seu modo a maldição de Eva depois da expulsão do paraíso. Embora Raquel sofresse muito ao dar à luz aos filhos, Lia sofreu a angústia de amar um homem que parecia indiferente a ela. Todavia, ambas tornaram-se mães de Israel, deixando sua terra natal para desempenhar papéis essenciais na história do grande plano de Deus para o seu povo. E como eram os costumes nupciais? Bem, os costumes de casamento nos tempos bíblicos eram muito diferentes dos modernos. Era raro um homem e uma mulher casarem por amor. Jacó é uma notável exceção ao expressar o seu amor por Raquel e seu desejo de casar com ela. Jacó casou com Raquel e com Lia, prática que foi mais tarde proibida por lei em Levítico 18:18. A noiva e o noivo eram, em geral, muito jovens quando casavam. O casamento era arranjado pelos pais e o consentimento deles não era exigido nem solicitado. Mesmo assim, tais casamentos poderiam vir a ser a união de amor como a de Isaque e Rebeca. A cerimônia do casamento em si era geralmente bem curta, mas as festividades podiam durar muitos dias. O noivo vestia-se de cores alegres e dirigia-se antes do nascer do sol com seus amigos, acompanhantes e músicos à casa dos pais da noiva. A noiva ficava ali à espera, de banho tomado, perfumada e vestida com esmero, usando finas joias. Os noivos seguiam, então, à frente da procissão do casamento, através das ruas do povoado, acompanhados de músicos e de portadores de tochas, até a casa dos pais do noivo. As festas e a celebração começavam naquela noite e quase sempre duravam 7 dias. Os planos de Deus para o casamento, que é do marido casar com apenas uma esposa, nem sempre foi praticado no princípio dos tempos bíblicos. Lia compartilhou o marido Jacó não só com a irmã Raquel, mas também com as criadas Zilpa e Bila. Embora a poligamia fosse menos comum depois do êxodo do Egito, Gideão tinha diversas mulheres e Salomão, como é sabido, tinha várias. Mas, como indica o Novo Testamento, a união entre um marido e uma esposa continua a ser o desígnio e o desejo de Deus. Confira 1 Timóteo 3:2, 12 e Tito 1:6. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Gênesis 29:31. O Senhor notou o sofrimento de Lia. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó olhou do alto e viu uma mulher solitária e triste porque o marido amava mais a outra esposa do que ela. A fim de aliviar sua tristeza, para consolá-la, Deus lhe deu filhos, belos, corretos, fortes, um dos quais fundaria a linhagem dos sacerdotes de Israel e outro que seria ancestral de Jesus. Esse mesmo Deus, de Abraão, Isaque e Jacó e Lia, é nosso Deus. Ele vê as nossas aflições, sejam pequenas ou grandes. Ele conhece nossas circunstâncias, sentimentos e mágoas. Assim como na vida de Lia, ele está disposto a interferir e a criar algo maravilhoso em nós e por meio de nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61, 1 e 3. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31, 13.